Nós vamos começar nossa aula de hoje com a questão da fisiologia vegetal, e dentro de fisiologia vegetal nós vamos falar sobre o fenômeno que as plantas executam, que é a fotossíntese. Agora, quando uma planta faz fotossíntese, ela herdou isso evolutivamente de um outro grupo ancestral, que são as algas. Então, as algas, elas têm a característica de fazerem fotossíntese, mas não são plantas, pertencem a outro reino, inclusive. Ele diz assim: uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar. Mata ciliar, eu já pego e já grifo aqui a palavra mata ciliar. O que é uma mata ciliar? Eu sei que uma mata ciliar, ela está no entorno de quê? De rios, próxima a rios, quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados do Brasil central. E em seu clímax, eu vou e grifo a palavra clímax também. O que significa a palavra ou a expressão clímax? Grau máximo de desenvolvimento de um ecossistema. É quando todos os nichos ecológicos estão preenchidos, todos os níveis tróficos estão ocupados, e ele atinge o grau máximo. No clímax, eu sei que tudo que é produzido é ali também consumido. Como eu disse a vocês, o estágio clímax é o grau máximo de desenvolvimento. Tudo que é produzido nesse clímax é ali também consumido. Não sobra nada. Então, todo o gás carbônico é absorvido, transformado em glicose, libera oxigênio. Então, é automaticamente tudo produzido, tudo consumido. Possui uma vegetação arbórea. Então, são árvores o quê? De folhas perenes. Elas não caem as folhas em determinadas épocas do ano. E apresenta um dossel fechado, ou seja, a copa das árvores é mais densa. Aí ele diz assim: com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Plântulas são as mais baixinhas na parte inferior da floresta. Aí eu vou lembrar para vocês uma coisa, um nome, uma especificação que é muito recorrente em provas. Umbro vem do latim, que significa sombra. Existem plantas que são plantas umbrófilas, que vivem na parte mais de baixo da floresta, que é uma parte sombreada. Essas plantas devem estar adaptadas a uma menor incidência de luminosidade. As plantas que vivem na parte mais alta da floresta recebem maior incidência luminosa, ou seja, estão mais adaptadas e cloroplastos mais desenvolvidos a uma maior incidência de luz. E só para lembrar, existem 3 fatores que fazem a velocidade de uma fotossíntese alterar: luminosidade, concentração de gás carbônico e temperatura atmosférica. Perfeito. Então eu digo, com pouca incidência luminosa. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes, são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação da luz, e se é na parte de baixo da floresta, eu vou ter plantas mais adaptadas à sombra, na parte de cima mais adaptadas ao sol. Plantas umbrófilas e plantas heliófilas. Hélio de sol. Heliófilas mais afins a sol, claridade, luz, calor. Umbrófilas mais próximas a lugares sombreados, menores temperaturas. Para testar unicamente os efeitos da variação da luz, a pesquisadora analisou em casas de vegetação, com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada, sob 4 condições de luminosidade. 1, sol pleno. Então, sol pleno, atenção. 2, aí eu vou até fazer o grifo logo disso aqui. 1, sob sol pleno, já grifo isso aqui. E as demais em diferentes níveis de sombreamento. Então, as outras categorias todas em níveis de sombreamento. Já vamos destacar isso aqui. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou o desenvolvimento da planta, que foi bom, razoável ou ruim. De acordo com os critérios específicos, os resultados obtidos foram os seguintes. Aí nós vamos ter uma tabela agora para poder fazer a interpretação desses valores. Bom, na tabela, ele observa aqui a espécie de 1 a 10. Eu tenho espécies boas, razoáveis e ruins. Eu tenho espécies com sombreamento de 30%, sombreamento de 50%, sombreamento de 90%. Mas eu preciso me ater constantemente aqui à questão do comando que é dado a essa questão. No comando dessa questão, eu tenho que entender o seguinte, acompanhando aqui o gráfico. Eu vejo que ele me diz, para o reflorestamento da região desmatada, a região que foi desmatada é uma região que vai ter pouca, média ou muita incidência de luz? Muita incidência de luz.
A floresta foi desmatada, existe uma clareira, um vão ali no meio da floresta. Então eu preciso ter uma planta que seja melhor adaptada a uma maior incidência luminosa, uma maior incidência de sol. Tudo bem? Pensando aqui, eu vou ter que pensar no que aqui, se eu observo ali? Eu vejo que qual seria a espécie que estaria bem adaptada aqui, nessa circunstância? Sol pleno, eu teria a espécie 2, 3, 4, 5, e daí para frente já seria ruim. Então, para reflorestar um lugar que foi totalmente desmatado e que está lá com a céu aberto, vamos dizer assim, eu deveria usar as espécies de 2 até 5. Então, 2, 3, 4 e 5. Estas espécies elas têm um desenvolvimento bom em sol pleno, está aqui de acordo com a tabela. Se eu resolvesse plantar as árvores da parte de baixo da floresta, vamos dizer assim, da parte sombreada, a melhor que teria que eu pudesse plantar, veja, a 90% de sombreamento, eu deveria ter aqui uma planta número 4. Percebam uma coisa curiosa em relação a essa tabela. Observem aqui, a planta, a espécie número 4, ela tem pleno desenvolvimento no sol, com 30% de sombreamento, com 50% de sombreamento e com 90% de sombreamento. Então, a planta número 4, ela serve para sol pleno, sombreamento médio, mínimo e máximo. É a planta que está adaptada a qualquer circunstância, abre aspas, é pau para toda obra. Então, seria uma planta que poderia iniciar o reflorestamento e que com ela todo o restante seria possível. Aí ele diz, então, o reflorestamento dessa espécie. Para o reflorestamento, a espécie 8 é mais indicada, vamos ver a espécie 8. A espécie 8 com sol pleno, ela é ruim, de acordo com a tabela. Então, já não é a letra A. Então, a espécie 8 é a mais indicada. Então, a espécie 8 não é mais indicada, seria a menos indicada. Então, já chego aqui, já corto esse mais, não é mais, é menos indicada. Por quê? Porque eu vejo que a espécie 8 ela é ruim em sol pleno, ela é ruim em 30% de sombra, ela só é boa quando tem de 50% a 90% de sombra. Então não dá para começar o reflorestamento com ela. Então a letra A já está fora de cogitação. Vamos para a alternativa, a letra B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras. Quem são espécies pioneiras? São aquelas que se desenvolvem bem em pleno sol. Porque o solo está totalmente limpo. Ela vai começar do zero. E aí sim eu vou ter o reflorestamento. Nesse caso, ele continua dizendo, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, as espécies 3 e espécie 5. Vamos voltar na tabela para ver se confere essa informação. Espécie 2, sol pleno, ela é boa. Espécie 3, sol pleno, ela é boa. E a 5 também. Ele não citou a 4, não tem problema. Mas ele citou alguma que estava errada? Não. Ele citou que é bom plantar a espécie 2, a espécie 3 e a espécie 5. Opa, essa alternativa, a letra B, ela é bem próxima. Já dá para marcar essa letra B. Ela, sim, eu posso plantar essas espécies aqui, 2, 3 e 5. Ele só não indicou a 4. Mas ele não falou nada que é errado. Vamos achar o erro das demais? Sugere-se o uso de uma espécie exótica. Falso. Pelo amor de Deus, não pode. Por que não? Espécies exóticas podem gerar desequilíbrio ambiental. E onde está a informação? No próprio enunciado ele disse que ele quer reflorestar com espécies nativas. Falou isso no enunciado. Ele deu essa deixa. Então tem que ser espécies nativas, não pode ser a letra C, corta a palavra exóticas. Letra D. Espécies de comunidade clímax. Gente, me diz uma coisa. Como é que eu vou começar a criar uma floresta de novo e já vou começar pelo mais complexo de todos? Não faz sentido. Eu devo começar por uma espécie mais simples, vou progredindo. Eu não vou começar do mais complexo, porque o clímax é o grau máximo de desenvolvimento. Uma árvore tem que começar a crescer, fazer sombra para as demais, e aí ocorre essa interação entre os ecossistemas, entre o ecossistema, entre os níveis do ecossistema. Então não é uma comunidade, uma planta de comunidade clímax. Não faz sentido. É recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra. Eu vou cortar esse à sombra, pois eu já citei para vocês
E quando começa um reflorestamento, que existe lá uma clareira, limpou completamente a floresta, eu sei que se limpou completamente lá, eu vou ter que começar com uma espécie de sol, uma espécie heliófila e não uma espécie umbrófila. Então aqui não faz sentido ser uma espécie de sombra, tem que ser uma espécie de sol. Então, desvendamos aqui o resultado dessa questão. Tá? Vamos avançar com mais uma. Questão 383, resposta letra B de bola. Bom, a questão 384, ela já vai falar sobre a fisiologia vegetal. Ela já entra com a questão dos hormônios. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar, o que são hormônios? São substâncias que controlam o metabolismo das plantas. Anotem essa informação. Hormônios são substâncias químicas que controlam o metabolismo das plantas. Agora, tem uma informação bem interessante com relação às plantas. Elas têm um dos únicos, ou único, para que não dizer, hormônio no estado gasoso que existe na natureza, que é o etileno. Então, existem hormônios como o ácido indol acético, as auxinas, giberelina ou ácido giberélico, ácido abscísico, o próprio etileno. Então, esses hormônios, eles vão controlar o metabolismo da planta. Que tipo de metabolismo? Crescimento dos galhos, do broto, do ápice, crescimento das raízes. Vão crescer as flores, vão provocar a queda das folhas, vão provocar o rompimento e a germinação das sementes, o amadurecimento dos frutos. Então, cada hormônio tem uma função específica dentro desse processo. O que eu quero lembrar a vocês é, os hormônios de crescimento podem fazer crescer as duas extremidades, o caule para cima, a raiz para baixo. E aí vocês vão atentar para uma informação. Esse hormônio, o ácido indol acético, a auxina, ele estimula o crescimento. Lá no broto da planta, eu tenho células meristemáticas que vão fazer a planta crescer para cima. Fototropismo positivo, em direção à luz. As raízes têm fototropismo negativo, vão crescer para dentro do solo. Em relação ao geotropismo, já é diferente. Geo vem de terra, a gravidade. Então eu sei que as plantas vão ter geotropismo positivo para a raiz e geotropismo negativo em relação ao caule. Então, tanto o fototropismo quanto o geotropismo existe ou existem estímulos hormonais dados pelo ácido indol acético. Uma planta, como ela recebe luz em todas as direções ao longo de um dia, ela vai crescer uniformemente para cima. Mas nesse experimento, ele deitou um recipiente, um pequeno vaso de planta, e colocou ali uma espécie de um sistema de motor para poder girar. Então, essa planta, preste bem atenção, se ela ficasse deitada dessa forma, na horizontal, ela iria receber a luz do sol aqui na porção superior, ela começaria a entortar e começaria a crescer para cima novamente. Mas como ela está girando e está distribuindo a auxina no seu caule, ela vai começar a crescer retilínea. Se eu deixar esse vaso parado, esse vaso caiu lá e deitou, ela vai crescer e começa a entortar. Porque preste atenção, quando ocorre a incidência da luz, o hormônio migra para o lado oposto. Então, se a luz está incidindo aqui em cima, a auxina migra para a parte de baixo. E é aqui que a auxina vai promover mitose das células, vai crescer e o galho entorta e começa a crescer para cima. Então, nesse caso, ela está na horizontal e girando, ela vai começar a crescer reta. Se não girar, ela cresce inclinada em direção à luz, buscando o fototropismo positivo. Vamos analisar agora qual o comando dado para essa questão para entender qual é a solicitação do hormônio que ele está precisando. Ele diz: o fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal, lembra? Eu disse que ela vai continuar girando ali, então o hormônio se distribui de maneira uniforme, ela vai crescer também uniforme. E não na vertical, pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina, acabei dando a resposta, que a auxina se distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento em todas as partes. Repetindo, se a planta está deitada, o hormônio, a luz recebe em cima, o hormônio migra para baixo, concentra embaixo. A mitose vai crescer aqui, vai esticar esse lado inferior e vai fazer com que ela vire em direção à luz. Mas se o hormônio está girando em contato com todas as partes, ela cresce de maneira horizontalizada, de maneira uniforme, de maneira homogênea. Então a resposta da nossa questão
Logo de cara é a alternativa letra A. Entretanto, eu sei que o mais difícil não é achar a resposta certa, mas é ter certeza de por que as outras todas estão falsas. Vamos ver? Acumule na face inferior. Não é na face inferior. Só vai se acumular na face inferior se a planta ficasse parada, deitada, horizontalizada, sem mexer. O hormônio migra para baixo e o sol batendo em cima. Concentre na extremidade do caule. Não vai concentrar na extremidade, ele vai se distribuir por todo o processo. Tá aqui. Se concentraria na extremidade se eu estivesse recebendo luz no ápice apenas e a planta estivesse na posição normal. Distribua uniformemente nas faces do caule e, por isso, iniba o crescimento. Não vai inibir. Esse hormônio ele é responsável por estimular o crescimento e não inibir. O que deixou a alternativa letra D falsa é a palavra iniba. Não. Se concentre na face inferior do caule. Não vai se concentrar na face inferior, porque se a planta estiver girando, ela vai se distribuir de maneira uniforme. Cortei inferior na letra B, corto na letra E também. Então, conseguimos achar a resposta. Já está aí a explicação. Questão 384, alternativa letra A. Vamos seguir. Essa questão do Enem de 2010, questão número 385, ela fala sobre o processo de fotossíntese. Ele diz assim, um molusco. Eu já vou grifar aqui a expressão um molusco. Por que eu vou deixar isso aqui grifado? Eu sei que o molusco é um animal invertebrado. Esse animal ele tem o corpo mole, tem uma massa visceral, pode ter concha ou não. E o normal na natureza é que animais não façam fotossíntese. Não façam. Entretanto, esse animal ele é tão translúcido e é um animal que ele se alimenta de muitas algas. Ele come tantas algas e pelo fato dele ser transparente, ele incorporou as algas, incorporou o cloroplasto dessas algas e a clorofila. A luz consegue atravessar o seu corpo e lá dentro esses cloroplastos e essa clorofila recebe a luz do sol dentro do corpo do molusco e lá dentro ele acaba se nutrindo, vamos dizer assim, porque as pequenas algas, as microalgas que ele ingeriu, estão fazendo fotossíntese dentro do corpo dele. Aí cria uma matéria sensacionalista, animal que faz fotossíntese. Mas ele, animal nenhum, é autotrófico, muito menos fotossintetizante. Agora, veja o título dessa matéria para a gente ver o sensacionalismo que ela tem. Continuando a leitura desse material, ele diz assim: vive no litoral dos Estados Unidos e pode redefinir. Isso porque o molusco, ele é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene da alga e por isso desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e CO2 como as plantas. Na verdade, ele está em processo de desenvolvimento de uma relação muito próxima, que eu poderia até dizer que é uma espécie de mutualismo. É um mutualismo. Pode chegar ao ponto desse animal ser um híbrido entre animal e planta, sim. Mas vamos nos ater, não ser sensacionalistas aí no processo da matéria, vamos focar no que precisa. Animais não fazem fotossíntese. Esse, em especial, tem um mecanismo de incorporar algas e, como ele é corpo translúcido, ele recebe luz e ele faz o processo. Não é ele, são as algas que estão dentro dele. Aí diz, a capacidade de um molusco fazer fotossíntese, eu vou deixar isso aqui em destaque, o molusco fazer fotossíntese, está aqui, vou destacar isso aqui, deve estar associada ao fato de que o gene incorporado, qual foi o gene? O gene com a capacidade de fazer fotossíntese, do autotrofismo. Vamos ver quais as alternativas se enquadram em relação a isso. Ele, de novo, pergunta, a capacidade de fotossíntese que está dentro do corpo desse molusco para sintetizar, ele vai sintetizar o que em relação a essa questão número 385? Vamos lá. Ele vai sintetizar clorofila, está dizendo na letra A. Ele vai sintetizar citocromos na letra B. Clorofila na letra C. Na verdade, se ele tem capacidade de sintetizar energia química a partir de energia luminosa, ele tem que ter clorofila. Então, eu já faria aqui nessa questão 385, de cara logo, o grifo da palavra clorofila. Tá? Já colocaria aqui que seria um precursor para uma alternativa verdadeira. A palavra clorofila, se ele tem um gene, ele tem que ter o gene para a clorofila. Tem que aparecer aqui. Muito bem.
A palavra clorofila aparece nas alternativas A, C e E. Então eu já elimino duas alternativas. Mas clorofila que utiliza a energia do carbono para produzir glicose. Gente, não é energia do carbono, a energia é energia luminosa. Então aqui deixou falsa a nossa alternativa. Letra C, clorofila que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio. A clorofila ela até doa elétrons no processo da fotólise da água, tá certo? A água, na verdade, doa elétrons, não é a clorofila. Mas não é para converter gás carbônico em oxigênio. É gás carbônico, vai converter em glicose. O oxigênio liberado é produto do processo. Então, entendam, nessa alternativa letra C, eu tenho a liberação de oxigênio? Tenho, como produto. Mas o que acontece? É conversão de carbono inorgânico, CO2 é carbono inorgânico. Anote isso. Inclusive, é um item extremamente importante. Nas provas, eles vão dizer carbono inorgânico, CO2. Carbono orgânico, glicose. Eu estou convertendo o carbono inorgânico em orgânico. Ou seja, a única alternativa que contempla transfere energia da luz para compostos orgânicos. O que é a fotossíntese? Transformação de energia luminosa em energia química. Então, a questão 385, resposta correta, alternativa letra E. Vamos agora para a questão 386, fazendo uma analogia entre fotossíntese e respiração. Enem 2013. Muito bem, nessa questão do Enem de 2013, fazendo uma correlação entre fotossíntese e respiração, ele diz: plantas terrestres ainda estão em fase de crescimento, fixam grandes quantidades de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas. Olha o que eu disse na questão anterior. Eu tenho CO2, está aqui, eu vou formar novas moléculas orgânicas. Então, isso aqui nada mais é do que o processo de fotossíntese. Transformar carbono inorgânico em carbono orgânico. O carbono orgânico é exatamente o carbono da glicose. Orgânico. O inorgânico é do CO2. Liberam grandes quantidades de oxigênio. Então, liberam grandes quantidades de oxigênio. Aqui. Informação importante. Esse é um dos objetivos. As plantas, as algas, sustentam o suprimento de oxigênio que os demais seres aeróbicos precisam no planeta. Vamos seguir. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, vou grifar a palavra, a expressão florestas maduras, está aqui. Florestas maduras, florestas que já estão no seu clímax, já atingiram o equilíbrio. Opa, maravilha! Olha que interessante isso. Quando uma floresta atinge o seu clímax, é o grau máximo de desenvolvimento, todo o oxigênio que é liberado é ali também consumido. Aí diz, produtividade primária líquida, o que sobra nesse ecossistema? Não sobra nada. Ele está no empate, está no 0 a 0. Tudo que ele produziu de oxigênio, a própria floresta, o próprio ambiente, os próprios seres consomem. Ele continua. O consumo de oxigênio pela respiração tende a se igualar. Olha aqui, ó, tende a se igualar. Então eu já digo aqui que todo o oxigênio produzido é também consumido. Qual o nome que eu dou a isso? Eu digo que a comunidade está no seu estágio clímax de desenvolvimento. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. Vejam, essas florestas elas tendem a ter muita fertilidade na parte superficial do solo pelas folhas que caem. Mas na parte profunda do solo não é um solo rico em nutrientes. Vamos ver então qual é o comando que ele traz nessa questão. Quando ele pergunta a concentração de oxigênio próxima ao solo, eu vou destacar essa informação. A concentração de oxigênio próxima ao solo. Aqui. O que vocês acham? Quando as folhas vão caindo, os frutos, as sementes, essas folhas precisam passar por um processo de reciclagem. Na natureza, eu tenho fungos e bactérias como decompositores que vão reciclar essa matéria orgânica. Então, as folhas caíram, vão ter que decompor. Frutos, sementes, tudo que for caindo ali na superfície do solo da floresta, vai ter que decompor. E no processo de decomposição, a concentração de oxigênio tende a diminuir, porque eu tenho seres ali que vão fazer mecanismos anaeróbicos. Então, olha o comando. A concentração de oxigênio próxima ao solo, no local da queda, aqui. No local da queda,
eu vou ter uma concentração de oxigênio que ela é menor. Então, já vou buscar uma resposta que tenha menor. Opa, apareceu a palavra menor aqui na letra A. Apareceu a palavra igual e apareceu menor na letra E. Então, se eu sei que próximo ao solo, onde eu tenho decomposição, a concentração de oxigênio será menor, eu já elimino 3 alternativas e fico entre A e E. Então, nessa questão 386, ele diz menor, pois haverá o consumo do oxigênio durante a decomposição dessas árvores que caíram folhas, que morreram galhos, que morreram frutos. Encontrei a resposta da nossa questão. Alternativa letra A. E por que a letra E não pode ser? Qual é o erro? Onde reside o erro da questão letra E? Pois haverá redução de oxigênio pela falta de fotossíntese. Gente, na parte de baixo da floresta vai ter falta de fotossíntese ou vai ter uma fotossíntese reduzida em função da luz não incidir naquela parte de baixo da floresta? Então eu vou dizer que não é pela falta de fotossíntese. Na verdade, esse mecanismo aqui, o oxigênio é reduzido pelo processo de decomposição. Onde tiver folhas que tiver clorofila, vai ter fotossíntese em maior ou menor intensidade, a depender da incidência da luz do sol. Então, essa questão, alternativa correta, letra A, na questão 386. Questão número 387, falando sobre fotossíntese, fisiologia vegetal. Nós temos a questão do Enem de 2010, falando sobre aquecimento global. O efeito estufa sempre existiu, ok? Só que nós, seres humanos, o potencializamos. Desde a Revolução Industrial, nós começamos a emitir grandes quantidades de gás carbônico, metano para a atmosfera. E lembrem-se, o gás metano é 20 vezes mais poluente para o efeito estufa do que o gás carbônico. Então, o aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada, eu já grifo isso aqui, eu grifo efeito estufa, já coloco aqui, já vou grifar, olha, já grifo aqui também a expressão aquecimento global, já grifei. Tem como uma de suas, aumentar ou disponibilizar de forma acelerada átomos de carbono para a atmosfera. Então, nós aumentamos o desprendimento de carbono. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, olha só, gasolina, óleo e carvão, libera CO2 para a atmosfera. Então, eu tenho aqui a liberação de gás carbônico, que é uma das causas. Causa do efeito estufa. Falar de efeito estufa é trabalhar com causa versus consequência. Por outro lado, a produção de metano, CH4, olha ele aqui, um vilão também do efeito estufa, um gás causador, está associada à pecuária e à degradação da matéria orgânica em aterros sanitários. Então, se perguntar quais são os dois principais liberadores, dispersores de metano para a atmosfera, criação de animais para a produção de proteína, não só os bovinos, mas suínos e outros animais, as fezes, o esterco, inclusive hoje estão usando biodigestores para poder amenizar essa liberação de metano para a atmosfera. E em função disso, nós temos aqui problemas causados pela disponibilização acelerada, e é imprescindível à vida na Terra a manutenção do equilíbrio ecológico. O que eu preciso fazer? Qual a profilaxia, qual a medida preventiva que eu preciso dar nessa questão 387 para reduzir, para mitigar os impactos ambientais causados pelo excesso de gás carbônico e o excesso de metano? Vamos lá. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada, é importante manter o equilíbrio. Por que é importante? Vamos lá, as alternativas. Letra A. Metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. Falso. Se eu quero organismos fotossintetizantes, não é metano, é gás carbônico. O metano não é usado pela fotossíntese. Já está falso aqui na questão 387. Metano também não é fonte de hidrogênio. Então, o gás metano ele é produto da decomposição. Ele não vai ser usado pela fotossíntese em instância nenhuma. É gás carbônico, é CO2 que está na atmosfera. Gás carbônico, opa, já achei uma resposta que no início aqui está valendo, né? Gás carbônico. Aqui também tem gás carbônico, ok? Aqui tem gás carbônico. Na verdade, eu não posso eliminar, zerar o efeito estufa, porque ele tem o seu lado benéfico. O grande problema hoje é que nós estamos com ele extremamente potencializado. Temos que reduzir, temos que equilibrar.
Então, já elimino de cara A e B e fico com essas aqui. Mas o gás carbônico é fonte de energia para os organismos? Ele não é fonte de energia, ele é fonte de carbono. Então, eu corto aqui fonte de energia, tá falso por causa disso. Ele é fonte de energia é o Sol, é a luz do Sol. Então, ele é fonte de carbono inorgânico, ok, para organismos fotossintetizantes, verdade. Porque eu ainda disse carbono inorgânico, CO2. Carbono orgânico, glicose, C6H12O6. Achamos a resposta. Mas, Léo, por que a letra E não pode? É fonte de oxigênio? Opa, que loucura aqui. O gás carbônico não é fonte de oxigênio, ele é fonte de carbono para as moléculas. Então aqui eu já elimino. Questão 387, alternativa letra D.